E aí, pessoal, vamos para o nosso tema número 2, tema super quente aí de novo, né? Nesse tema, nós vamos ter que falar sobre classificação indicativa. O que é isso? Ora, quando você compra um jogo, quando você vai assistir a um espetáculo, seja um show ou teatro, até coisa de fantoche, quando você vai assistir a um filme, vem lá escrito bonitinho, olha, filme indicado para maiores de 16 anos, para maiores de 18, para qualquer público, público livre. O que é isso? É uma equipe relacionada ao Ministério da Justiça, composta por pedagogos, psicólogos. Eles vão assistir a uma obra de arte, ou vão analisar um jogo e vão verificar os impactos que a mensagem, que as imagens, a música, o ambiente daquele elemento artístico ou de entretenimento em geral pode causar para o público, certo? Então, não é algo aleatório, é algo que o especialista vai ali e fala e a gente pode olhar para aquilo como uma orientação ou como uma fonte de censura. Tanto que eu produzi aí o recorte temático exatamente nessa dinâmica, nesse jogo. Classificação indicativa, 2 pontos. Mecanismo de orientação ou ato de censura. Eu quero recordar a vocês algo que aconteceu aqui na nossa cidade algum tempo atrás. Os pais começaram a levar os filhos para assistir filmes inadequados para a sua idade e o cinema queria barrar. Alguns foram até parar na delegacia, porque o pai falava o seguinte, olha, se eu aceito que meu filho assista, quem é que vai dizer que eu estou errado? Porque quem tem que saber da educação dele sou eu, etc, etc, etc. Entretanto, a pergunta que fica é a seguinte, mas esse pai é especialista? Será que esse pai consegue realmente compreender os impactos que essa obra de arte, que esse livro, que essa música pode realmente ter sobre o seu filho? Quais impactos ela teria? Quais impactos essa obra de arte vai ter sobre o pensamento, o sentimento dessa criança, desse adolescente? Certo? É esse o nosso tema. Para refletirmos sobre ele, eu trouxe aí para vocês, primeiro, uma definição do que seja classificação indicativa, classe IND, né? E a explicação da dinâmica dessa classificação. Ou seja, exatamente a classificação indicativa vem informar para mim, para os seus pais, o que é que nós devemos deixar vocês assistirem. O que é que eu devo deixar uma criança? Vocês não são mais crianças, são adolescentes, jovens, mas o que eu devo deixar uma criança assistir? Então, ao invés de eu ter que parar para assistir todo o programa, eu me oriento pela classificação indicativa. Esse é o texto número 1. O texto número 2 vem mostrar o Conselho Nacional de Direitos Humanos, que veio defender a classificação indicativa. Porque há algum tempo atrás, algumas pessoas queriam simplesmente tirar essa classificação. Então é assim, se a rede de televisão fala que naquele momento do dia, 14 horas, vai passar um filme que ela julga apropriado para a criança assistiria naturalmente. Então as redes puxariam, né, essa responsabilidade para si. Bem, se a criança acha que ela pode ir lá e comprar um jogo em que há morte por enforcamento, morte por estrangulamento, morte por facada, morte por tiro, e os pais também acham que não faz mal porque aquilo é só um jogo, então houve essa tentativa de simplesmente tirar a classificação indicativa. E o Conselho Nacional de Direitos Humanos foi lá e falou, não, senhores, tem que ter essa classificação. Vamos contar fofoca. O mais interessante foi eu ver gente que defende, né, o Conselho Nacional de Direitos Humanos como uma instituição máxima que prima pelos direitos do homem, pela dignidade do ser humano, mas quando o Conselho se manifestou assim, falou, nossa, muito me admira, né, o Conselho vir se manifestar a medidas favoráveis a medidas que são cerceadoras da nossa liberdade de assistir, de jogar, de ouvir, de ver.
né? Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas. Coloquei também para vocês, o texto 3 vem falar sobre o aniversário aí, né? Faz 30 anos que aqui no Brasil se adota a classificação indicativa. Então, no ano 2020, tem esses 30 anos, comemorativos de 30 anos, e eu vim colocar isso para vocês mais como uma informação. Depois, eu coloquei aí o divertido filme Festa das Salsichas, que é uma apologia ao ato sexual. Não, nada demais, desde que você ache que ele é adequado para uma criança que é de 12 anos, de 10 anos. Eu ouvi relatos por aí de pais que se levantaram no meio do filme e levaram os filhos embora, porque perceberam lá pela metade que não era adequado, né? Então, olha só a importância da classificação indicativa. Antes mesmo de ter contato com o conteúdo inadequado, você já tira a criança desse eixo e fala, não, esse filme não, esse programa não. O texto 5 é um texto apenas visual para a gente ver o susto daquela criança vendo alguma cena, assistindo alguma cena, e realmente tem cenas que chocam a criança, criam trauma, uma cena de um filme de terror, uma cena de alguém matando uma pessoa parecida com a mãe. Então, vocês já perceberam, não quero nem esconder, que se eu fosse escrever sobre esse tema, eu falaria que a classificação indicativa vem nos orientar. Bom, mas isso não significa que você tem que pensar como eu penso. Defenda a sua tese, fique à vontade. Depois, o texto 6 que nós temos aí, vem mostrar o papel do Ministério da Justiça, e o autor do texto vem fazer uma crítica contundente, tanto aos partidos de esquerda quanto aos partidos de direita, mostrando que ambos acabam optando, né, por uma política de liberar demais ou de prender demais. E essa daí é a opinião dele, quero que vocês levem em consideração. Porque de repente aí que está o momento de buscar um meio termo, e já temos o agente interventivo responsável pela questão, que é o Ministério da Justiça. Aí você pode falar também em conselho tutelar, você pode falar da própria responsabilidade de escolas, de meios de comunicação. Aí tudo vai depender da sua tese e da abordagem que você deu durante o texto, né? O texto número 7, por fim, vem falar de uma ação que o Ministério Público Federal intentou contra um influenciador digital, o chamado Felipe Neto. Aí dá até uma certa infantilização, né? Ele parece uma criancinha, o Felipe Neto, né, tal, que vende produtos, faz merchan, mas aí ele chegou ao máximo de, no livro dele, que é Classificação Livre, olha só que irônico, né, indicar uma celebridade, que é o Kid Bengala, um dos maiores, mais conhecidos atores pornográficos brasileiros. Então você imagina que surpresa, né, para o tio que vai lá e dá para o seu sobrinho um livro do Felipe Neto. Ai, que bonitinho, tão infantilzinho, não é verdade? E lá a indicação para você seguir no Instagram, para você conhecer o Kid Bengala. Surprise, né? Então, de novo, qual é o tema? Você vai ter que se posicionar. Essa classificação indicativa aqui é um mecanismo de censura ou realmente é um mecanismo que vem auxiliar pais, professores, educadores, enfim, na orientação às suas crianças. Não se esqueçam, toda aula vocês têm um tema de redação, para fazer redação. E também tem uma pesquisa temática para ser feita. Nessa semana não é diferente. Então, como tarefa, vocês têm que fazer esse texto sobre classificação indicativa e também a pesquisa temática, que vocês vão encontrar um pouquinho mais à frente aí na apostila de vocês, tá bom? Bem, usem os repertórios, tá? Que estão aí colocados a partir da próxima página. Lá vai se falar que existe uma cartilha da classificação indicativa, né? Vocês podem assistir a um filme chamado Dilema das Redes, porque lá também vai se falar sobre essa questão de o que se pode exibir numa rede social e o que não se pode, tá? Então vocês têm aí vários elementos para já colocar no texto de vocês. Esse é o texto. E a pesquisa temática vocês vão falar sobre energia renovável. Aí apenas vocês vão fazer uma listinha. Qual tese você defenderia? Quais recursos argumentativos você usaria? Quais seriam os seus agentes interventivos para esse
tema. Então, toda semana vocês têm 2 tarefas, além daquelas outras que a gente vai passando para vocês, tá bom? Grande abraço, professora Suzana Luz. Boa redação, capricha nessa linguagem, capricha nos elementos coesivos. Não se esqueça dos 5 elementos que você tem que colocar na sua conclusão, tá bom? Tchau, tchau.